dia, pessoal. Tudo bem? Processo penal, Marciano Xavier, tá bom? Teoria e exercícios, vamos lá, para não perder tempo. Direito processual penal, lei processual penal no espaço e lei processual penal no tempo, bastante cobrado para a OAB, tá bom? Vamos começar com a lei processual no espaço, vamos lá? Aplica-se a lei processual penal, tracinho CPP, a todo ato praticado no território nacional. Aplica-se a lei processual penal, tracinho CPP, a todo ato praticado no território nacional. Vírgula. Tendo em vista o princípio da territorialidade. Tendo em vista o princípio da territorialidade. Vírgula. Exceto dois pontos. Ok? Explicar essa primeira parte, aí eu dito para os senhores as exceções, tá bom? Pessoal, quando se fala em lei processual penal, para a prova você vai lembrar o seguinte, ó. Lei processual penal, o examinador vai perguntar para você sobre 3 pontos. A fonte, tá certo? A aplicação no espaço e a aplicação no tempo. Às vezes também pode perguntar sobre a forma de interpretação. No resumo na sua cabeça, você coloca esses tópicos e vai para a prova. Sobre a lei processual penal, tudo que cair para você, ou vai questionar a fonte da lei processual penal, o espaço em que a lei processual penal brasileira se aplica, e como que se analisa uma lei que sucede outra. Ó, a época do fato era a lei tal. A época da sentença é a lei Y. E agora, qual lei será aplicada? Essa é o tempo. Como é que se interpreta a lei processual penal? Será que ela admite interpretação extensiva, restritiva, interpretação analógica, analogia? É isso que cai, tá certo? Falei para os senhores do espaço, onde eu vou explicar, e depois vou dar também uma resumida aqui na fonte. No que tange a lei processual penal no espaço, se aplica o princípio da territorialidade. Na verdade, todo esse resumo que você fez aí, ó, é para expressar o princípio da territorialidade. Sabe por quê, senhores? Territorialidade não vem de território? No território nosso, no território nacional, se um ato processual for praticado aqui no nosso território, aplica-se a nossa lei processual penal, aplica-se o nosso CPP. Tá certo? É isso que quer dizer. Vejam, senhores, que eu falei em ato e não em fato. O fato pode ter sido praticado no estrangeiro. O fato pode ter sido praticado no estrangeiro. Agora, se o ato processual for praticado aqui, dane-se a lei estrangeira. Aplica-se a nossa lei processual penal brasileira. A lei processual penal, não a lei penal. Por exemplo, o sujeito matou um cara lá nos Estados Unidos, fugiu para o Brasil, está morando aqui. Os Estados Unidos precisa, um dos estados da federação, né, precisa citar esse sujeito aqui. E agora, vai observar o nosso CPP na citação dele ou vai observar o CPP do local do fato? O nosso CPP, porque o fato foi lá, mas o ato foi aqui. Daí eu tenho uma diferença que fato é diferente de ato. Tá certo? Fato, crime. Fato é o crime. Você pergunta, onde é que o crime foi praticado? Não foi praticado no Brasil. Então, não vai aplicar a nossa lei penal.
Entendeu? Vai aplicar a lei penal deles. Onde é que o sujeito está morando? Está morando no Brasil. Precisa citá-lo aqui. Ó. O ato é um procedimento, é uma fase, é um evento. Vamos chamar isso aqui. Ó. É um evento do processo. Melhor, é um evento do processo, um acontecimento. Uma intimação, uma citação. Tá certo? O sujeito praticou um crime. Ele praticou. Fato. Foi preso em flagrante e levou para a delegada. Ato. A lavratura do flagrante é um ato processual. Tá certo? Então, se o ato foi praticado no Brasil, não interessa onde foi o fato. Aplica-se a nossa lei processual penal. É isso que quer dizer o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade ainda mostra para nós aqui no Brasil que o CPP ele é aplicado em todo o território nacional. Não é a mesma coisa desse? Não. Está dizendo o seguinte, o estado de Roraima, você não tem um CPP. O estado do Paraná, você não tem um CPP diferente do de Roraima. É um CPP para todo o estado brasileiro. O CPP é único, é uma lei nacional. Ok, senhores? E aí você colocou as exceções. Então, vamos lá? Quais as exceções? Coloca aí. As exceções o quê? Mesmo quando, o fato é praticado, fato não, o ato é praticado no nosso território, não se aplica o CPP. Quando? Vamos lá, as exceções. Coloca aí, ó. Crime militar, primeiro. Crime militar. Crime militar. Por que crime militar, senhores? Porque o crime militar, no crime militar, não se aplica o CPP. Se aplica o quê? O CPPM, Código de Processo Penal Militar. O pessoal que vai fazer aí CFO, tem que estudar CPPM. Inclusive tem aqui o curso de preparatório para o CFO, não é isso? CPPM, Código de Processo Penal Militar. Não se aplica o CPP comum. Também não se aplica o CPP. Está lá no artigo 1º. Nós estamos estudando o artigo 1º. Senhores, no caso de normas internacionais, vamos dizer então, tratado ou convenção internacional. Em caso de tratado ou convenção internacional, mesmo que o ato seja praticado no nosso estado, no nosso território, não se aplica. Por exemplo, o diplomata estrangeiro que esteja servindo o país dele aqui, e ele pratica um crime, matou alguém. O policial foi lá, prende o cara em flagrante, nem poderia, prendeu o sujeito em flagrante e levou lá para a delegada. Delegada aqui, ó, foi preso em flagrante. Delegada pega o documento dele, o senhor é estrangeiro? Sim, eu sou diplomata, estou passeando aqui em Mato Grosso, mas eu sirvo uma embaixada lá em Brasília, para o meu país. O senhor está liberado. Por quê? Porque não se pode lavrar flagrante contra diplomata. Sim, mas esse ato não foi, o fato e o ato não foi praticado no território nacional? Foi. E o 301 do CPP não fala que deve fazer flagrante de todo que praticar um fato no Brasil? Pode, só que exceto porque tem a Convenção de Viena que impede isso, tá certo? Outra exceção, exceção, lei especial, Como assim, Marciano? Quando o fato ou os atos processuais estiverem previstos em lei especial, não se aplica o CPP. Por exemplo, droga, tráfico de drogas. O sujeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Levou até a autoridade policial. A delegada não pode lavrar o flagrante sem antes fazer um laudo preliminar. Sim, mas o CPP não exige laudo preliminar para lavrar flagrante. É verdade, o CPP não exige, mas a lei especial exige. Então, e nós sabemos que lei especial derroga lei geral, tá bom? Neste caso, se você quiser colocar,
Coloca, o CPP é subsidiário. Como assim? No caso de lei especial, na omissão dela, na falha dela, aí empresta do CPP. Aí pega para cobrir em razão da analogia, para cobrir a omissão. Ele é subsidiário. Aí o cara coloca na prova para você que o CPP, em hipótese alguma, será aplicado em caso de legislação especial. Falso. Ele será aplicado, sim, mas só de forma subsidiária, tá bom? E nós temos também, senhores, no caso de prerrogativa. Prerrogativa de foro, prerrogativa de função. No caso de prerrogativa de função, também não se aplica o CPP. Por quê? Porque tem norma própria. Tem a Constituição Federal, sim, senhores. Presidente da República pode ser preso em flagrante? Não. Sim, mas o CPP, o 301, fala que pode, mas é uma exceção, porque a Constituição Federal fala que não pode. Tá certo? Então, no caso de prerrogativa de foro, também não se aplica o CPP. Aplica a Constituição Federal, aplica a Lei Especial 8.038/90, tá bom? Tá aqui então, pessoal. E agora, no que tange a Lei Processual Penal no tempo. Depois, final, eu explico a fonte. No que tange a Lei Processual Penal no tempo. Aqui, ó. Coloca aí, ó. Aplica-se imediatamente a Lei Processual Penal, aplica-se imediatamente a Lei Processual Penal a partir da sua entrada em vigor. A partir da sua entrada em vigor. A todos os processos em andamento. A todos os processos em andamento. A todos os processos em andamento, vírgula. Respeitando-se os atos já praticados. Respeitando-se os atos já praticados. Ok? Senhores, daí então, no que tange a Lei Processual Penal no tempo, surge então a seguinte situação. Para que serve isso? Está lá no artigo 2º, né? Do CPP. Para que serve isso? Pessoal, imagina que o fato, o crime, foi praticado lá em 2010. É possível que um fato praticado em 2010, até 2009, ainda não tenha sentença, você concorda? Até que inquérito policial, processo, réu foragido e os cambal. Tá? Em 2012, muda a lei. Em 2012, sai uma lei nova, Lei Processual Penal. Sentença prevista para 2019, expectativa 2019. Olha só, o que acontece? No decorrer do tempo, alterou-se a Lei Processual Penal. E agora, aplica-se a lei velha, da época do fato, ou aplica-se a lei nova, tá certo? O que você escreveu aí, O que você escreveu foi o seguinte: a partir do momento que entra em vigor a lei nova, ela passa a reger todo o processo em andamento. Quero dizer, todo o processo que não teve o trânsito em julgado, todo o processo não findo, tá certo? Não interessa se essa lei nova seja melhor ou pior para o réu, não interessa. Não interessa porque no processo penal não se aplica o princípio da irretroatividade. Lei penal não pode retroagir, vírgula, salvo para beneficiar. Esta regra não se aplica no CPP. Por quê?
Até porque, senhores, nós não estamos retroagindo a lei processual penal. Ela está sendo aplicada daqui para frente, você concorda? Porque a lei processual penal não cuida do crime. Eu não quero nem saber qual a lei que vai aplicar no crime. Se é da pena maior ou pena menor. Não quero saber, porque isso é direito penal. Entendeu? Lá que vai saber, se a lei nova tiver pena maior, não pode voltar para abarcar aquele fato lá de trás. Isso é penal. Aqui o princípio é imediato, ou seja, entrou em vigor, passa a ser utilizada daqui para frente. Daí, então, saíram dois princípios, que você vai colocar uma setinha ali. Ó. Princípio da imediatidade. Princípio da imediatidade, também chamado aplicabilidade imediata. Imediatidade, aplicabilidade imediata, tá? E o tempus rege actum. Tá? Aplica-se imediatamente a lei processual penal, respeitando-se os atos já praticados. O ato processual, o ato é regido pela lei do seu tempo. O ato é regido pela lei do seu tempo. Tá certo? Daí os caras constroem as seguintes questões, pessoal. Vamos para cá. Você concorda que entre 2010 e 2012, vários atos processuais foram realizados, não foram? Teve prisão em flagrante, teve inquérito policial militar, teve denúncia, recebeu denúncia, citação, etc. Pegou o processo no meio, apenas faltando a instrução e a sentença. E agora, surgiu a lei nova. Esses atos do passado serão anulados e serão refeitos? Para isso que presta o tempus rege actus. Impede, este princípio, impede que os atos do passado sejam anulados. Ou seja, o ato ante a lei nova serão mantidas. Por quê? Porque no seu tempo, o ato foi regido por determinada lei, então está valendo. Por isso que você escreveu, sem prejuízo dos atos já praticados. Beleza? Aí, senhores, os caras criaram o seguinte. Aí os caras criaram, especificamente a doutrina e a jurisprudência criou o seguinte. Existem situações, ainda no tempo, se você quiser colocar, coloca assim, ó, lei híbrida. Também chamada de lei mista. Ainda no tempo, no que tange a este tópico, você vai colocar uma observação, um asterisco, vai colocar assim, ó, lei híbrida ou lei mista. Tá certo? Primeiro vamos ver o que é esta lei. Lei híbrida ou lei mista é aquela lei que traz duas partes. Ela traz direito material e ela traz direito processual. A lei híbrida, ela contém duas partes, direito material e direito processual. Né? Resumindo, esta lei híbrida vai tratar de direito penal e de direito processual penal. É o caso da lei de droga, pessoal. No Brasil, nós temos o seguinte, nós temos uma lei penal e uma lei processual penal. A regra é essa, tanto que nós temos o Código Penal e o Código de Processo Penal. Mas nada impede que o legislador, em uma lei, crie normas contemplando tanto o direito penal quanto o processo penal, entendeu? Por exemplo, a lei de droga. Se você pegar o artigo 33 da lei de droga, vai falar sobre o tráfico de drogas. Quando você chega lá no artigo 48 para frente, essa lei larga dos crimes e começa a tratar de procedimento. Ou seja, até o artigo 47, por ali, ó, é lei penal. Do artigo 48 para frente, é lei processual penal. Uma lei misturou os dois temas. Por isso que é mista, de misturado. Uma lei mistura os dois temas. Pronto. Como é que se aplica
uma lei no que tange ao tempo, ao decorrer do tempo, se ela for mista, híbrida. Entendeu? Aí coloca aí. Ó. Deverá respeitar o princípio da irretroatividade. Deverá respeitar o princípio da irretroatividade da lei penal. Deverá respeitar o princípio da irretroatividade da lei penal, vírgula, aplicando-se a lei híbrida, somente se a parte penal, for benéfica ao réu. Somente se a parte penal for benéfica ao réu. Senhores, então na lei híbrida, eu esqueço o artigo 2º do Código Penal, Processo Penal. A lei híbrida, ela não aplica-se o princípio da imediatidade. Ela observa-se o princípio da irretroatividade. Analisa-se a lei material. A lei material é ruim? É. Então não se aplica nem a material e nem a processual. A lei material é boa? É. Então ela retroage para aplicar a lei penal e também dali para frente passa a ser aplicada a lei processual penal. Tá bom? Senhores, falei para você que no que tange a esse tópico, lei processual penal, você tem que prestar atenção no espaço, no tempo e na fonte. No que tange a fonte, da onde nasce a lei processual penal brasileira? Da onde nasce? A fonte, nós temos a fonte material, também chamada de fonte de produção, e a fonte formal. A fonte material e a fonte formal. A fonte material é quem produz. Quem é que produz a lei processual penal? União. A fonte material da lei processual penal é a União. Tá certo? Sobre a lei processual penal indicativa correta. A Constituição Federal autoriza cada Estado brasileiro a criar sua própria norma processual penal. Falso, porque a União, Congresso Nacional, não é isso? Que cria uma lei processual penal. Tá certo? Excepcionalmente, senhores, poderá os estados, poderá o Distrito Federal legislar sobre ponto específico, desde que autorizado pela União. Opa! Em hipótese alguma, o Estado membro poderá legislar sobre o processo penal? Falso. Ele pode, desde que autorizado pela União. E desde que não seja todo o CPP. É só um ponto específico. Por exemplo, quem está sofrendo com as queimadas agora? Os estados do norte, né? Centro-oeste, o mais atingido. Pode a União, através de uma lei complementar, autorizar o estado de Mato Grosso a criar normas sobre prisão em flagrante? Pode. Sobre queimadas? Pode. Só sobre prisão em flagrante, ou seja, só ponto específico, tá certo? A regra é a União, podendo os estados ou o Distrito Federal legislar sobre ponto certo, específico, determinada parte do CPP, desde que autorizado pela União, através de uma lei complementar. Tá aí, senhores? No que tange a fonte de produção. Tá? No que tange a fonte formal. Olha aqui, ó. Fonte formal. Senhores, é como se fosse assim, você fazer o seguinte raciocínio, ó. Quem cria a lei
é o Congresso Nacional. Quem cria a lei processual penal é o Congresso Nacional, exceto se autorizar o Estado, não é assim? Aí você pergunta assim, ó, senhores, mas e essa norma, na verdade? Não vamos chamar de lei. Essa norma, esta determinação, chega até nós como? Tá certo? Quando você fala, quando você questiona, como é que essa norma chega lá na ponta? Como é que essa norma chega no jurisdicionado? Como é que ela chega para a promotora, para o juiz, para o advogado, para o cidadão? O meio de chegar a essa norma é que se chama de fonte formal. Aqui é produzido, naqueles dois parlamentos, chegam para nós através de quê? Através de uma portaria? Através de uma resolução? Através dos costumes? Através dos princípios? Então, quando se fala em fonte formal, o que é fonte formal? Nada mais é do que como é que a norma chega até ao jurisdicionado. Como é que ela chega até nós? Ela chega através de uma lei, daí então chama de imediata. Imediata, senhores. Ó, como é que se chega? Como é que o cidadão tem conhecimento de uma norma? O Congresso faz a lei, manda para o presidente da República, a presidente da República não tem 15 dias para promulgar, e faz a promulgação, em seguida a publicação. Aí vira obrigatório para todo mundo a partir da vacatio legis, não é assim? Então, fonte formal imediata, lei, tratado ou convenção internacional. Sobre o processo penal, indica a alternativa correta. A lei constitui fonte mediata. Falso. Ela é fonte imediata. Tratado ou convenção internacional, fonte imediata. Senhores, aí pode também chegar normas processuais para nós através de fonte mediata, através dos princípios gerais de direito, através de princípios gerais de direito. Cara, esse aqui não está escrito no CPP, não tem uma norma específica. Ah, não tem? Não tem. Mas vai lá no princípio geral de direito, lá na Constituição Federal, vê se tem alguma coisa que abarque isso aí. Ah, lá tem, devido processo legal, né? Ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal, a autoridade judiciária relaxará a prisão ilegal. São os princípios gerais de direito, tá certo? Tá? De certa forma, a jurisprudência também acaba dando entendimento em determinada norma, tá certo? A jurisprudência acaba também nivelando a aplicação mediata, tá certo? Muito pouco no Brasil, mas também está na doutrina, os costumes. Senhores, muito pouco. Norma processual penal no Brasil gerada por costumes, quase zero. Eu praticamente não conheço nenhum, porque tudo vem da imediata ou da jurisprudência. Tá certo? Tá? A jurisprudência, por exemplo, entende que, no CPPM, no Código de Processo Penal Militar, o interrogatório do réu, que lá no CPPM está no primeiro, o Supremo falou que pode ir para o final. Ou seja, a lei fala uma coisa e a jurisprudência encaminhou para outra, porque ela não deixa de ser uma fonte só que mediada. Tá certo? Senhores, e na interpretação, admite-se todas as formas de interpretação. Não vou estudar com o senhor aqui todas as formas, mas você pode até colocar aí, admite-se todas as formas de interpretação. A lei processual penal admite-se todas as formas de interpretação. Quando você vai para essa generalidade, você mata a questão excluindo. Sobre o processo penal, indica a alternativa correta. Letra A. Não se aplica a analogia no processo penal, salvo se em bonam parte. Falso. Não interessa se é em bonam parte ou em malam parte, porque no processo penal aplica-se todas as formas de interpretação. Por exemplo, senhor, nós temos a interpretação extensiva, nós temos a interpretação
restritiva, nós temos a analogia, né? Nós temos a interpretação analógica, que não tem nada a ver com analogia, nós temos a sistemática, né? Nós temos a gramatical, ou a literal, né? Vou chamar de literal, que é melhor, interpretação literal. Admite-se todas as formas de interpretação. A norma diz menos do que queria. A norma, o artigo 318 do Código de Processo Penal, né? Entre as hipóteses de prisão domiciliar, fala que a mulher com filho menor de 12 anos tinha o direito à prisão domiciliar. Ah, é? A mãe, melhor dizendo, a mãe, esqueceu da avó a norma? E se a criança mora com a avó? Não é isso? A norma diz menos do que queria. Aí a avó não tem direito à prisão domiciliar, porque vai na certidão de nascimento, não é a senhora. Não. Aí estende-se para a avó. Interpretação extensiva. Restritiva. Quando a norma diz muito, né? Quando a norma diz mais do que pretendia o legislador. Analogia sabemos que é para cobrir lacuna. Interpretação analógica é aquela situação que o legislador enumera determinadas situações e termina com um termo aberto, né? Outros casos, né? Sistemática, quando você deve analisar um artigo de lei, compatibilizando junto com outro artigo. Literal é o que está escrito sem precisar frescura, é o que está escrito. Entendeu? Preso é preso, preso é encarcerado. Não é isso? É o que basta não estender, não diminuir, aplicar o que está ali. Pronto, senhores, vamos lá? Então, no que tange a lei processual penal, você tem esses tópicos aqui. Ó. Fonte, espaço, tempo e interpretação. Vamos lá agora. Em um processo em que se apura a prática dos delitos de supressão de tributo e evasão de divisas, o juiz federal da 4ª Vara Criminal de Arrozinho determina a expedição de carta rogatória para os Estados Unidos da América, a fim de que seja interrogado o réu Mário. O fato no Brasil, o ato lá. O crime no Brasil, interrogatório não é crime. Interrogatório é um ato do processo. Está vendo a diferença de fato e ato? Em cumprimento à carta, o tribunal americano realiza o interrogatório do réu e devolve o procedimento à justiça brasileira, a 4ª Vara Criminal. O advogado de defesa de Mário, ao se deparar com o teor do ato praticado, requer que o mesmo seja declarado nulo, tendo em vista que não foram obedecidas as garantias processuais brasileiras para o réu. Por exemplo, aqui no Brasil, fala que o réu tem o direito de conversar com sua advogada antes do interrogatório. Imagina que nos Estados Unidos não tenha isso. O advogado falou, para aí, está nulo isso aí, porque não respeitou as garantias processuais que a lei processual penal brasileira assegura. Exclusivamente sobre o ponto de vista da lei processual penal no espaço, a alegação do advogado está, os senhores acham que está correta ou incorreta? Incorreta. Está aí, exatamente. Então, está aqui, ó. Está correta? Sim, não, não. Pois no processo penal vigora o princípio da territorialidade, já que as normas processuais brasileiras só se aplicam no território nacional. Essa aqui, vamos ver as outras? Pulando o sim, não, pois no processo penal vigora o princípio da extraterritorialidade. Negativo. É o princípio da territorialidade. Tá certo? No processo penal militar tem extraterritorialidade. O pessoal que vai fazer CFO, no processo penal militar tem. Você quer ver? Imagina que deu pipoco na Venezuela e o Brasil manda a Força Federal para Venezuela. Lá naquele local onde o Exército Brasileiro estiver tomando conta
e acontecer um crime, será aplicado a lei processual penal brasileira. No processo penal tem extraterritorialidade, processo penal militar, não no processo penal comum. Então, letra B correta, vamos na outra. Você viu que aqui ele fez o inverso, ele jogou o ato para lá. Mas poderia ser também jogando o ato para cá, não é isso? E ele fez o inverso, e não adianta nós espernearmos se nós tivéssemos errado. Mas o CPP não fala disso. Nós temos aí na questão internacional o princípio da simetria. O que se aplica aqui, a sistemática aqui deve também se aplicar a sistemática lá. Ora, se o CPP fala que o CPP será aplicado no nosso território, também não pode ser aplicado no território dos outros. Em 23 de novembro de 2015, segunda-feira, sendo o dia seguinte, dia útil em todo o país, teste advogado de defesa de réu em ação penal de natureza condenatória é intimado da sentença condenatória de seu cliente. Aí, nós sabemos que quando tem data, eu tenho que destacar a data, senão eu vou perder, vou confundir nas alternativas. Então, o que aconteceu no dia 23 de novembro, que foi uma segunda-feira, e é dia útil, tal, teste advogado de defesa de réu em ação penal condenatória, é intimado, houve uma intimação da sentença nessa data aqui. Eu venho aqui no meu resumo, 23/11/2015, é uma segunda-feira. Por que será que ele colocou aqui, né? Dia útil, tal. O que interessa isso para o processo penal, se é dia útil? Porque lá no 798 para frente do CPP, vai explicar para nós. Opa! Exclui-se o início e inclui-se o fim. Se foi citado intimado na segunda, e sendo segunda dia útil, começa a contar o prazo na terça, não é isso? Por isso que ele colocou esse trem aí. Tá? E foi uma sentença condenatória. No curso do prazo recursal, porém, entrou em vigor nova lei de natureza puramente processual. Ele já disse, não é lei híbrida, é lei puramente processual, que alterava o Código de Processo Penal e passava a prever que o prazo para apresentação do recurso de apelação seria de 3 dias. Por que ele está falando que seria de 3 dias? Porque hoje é 5 dias. Na época que o advogado foi intimado, seria 5 dias. E agora mudou para 3, ele está dizendo. No dia 30 de novembro de 2015, dia útil, aí eu venho aqui, ó, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. No dia 30 do 11 de 2015, ele já fala, é dia útil. Então está valendo. No dia... Cadê o trem aqui? No dia 30 de novembro de 2015, dia útil, teste apresenta recurso de apelação acompanhado das respectivas razões. Considerando a hipótese narrada, o recurso do advogado é tempestivo, intempestivo, tal. Esse que ele quer saber. Não é isso? Então, pessoal, aí é o seguinte, falha minha, não é isso? Falha minha que não expliquei essa situação aqui. Pelo que eu expliquei até agora, é intempestivo, não é? É. Só que é o seguinte, pessoal, no que tange ao tempo, eu falei para você, uma observação, cuidado com a lei híbrida, ficou faltando falar a segunda observação, por isso que é bom você ir nos exercícios, tá certo? Veja bem, eu falei que a partir do momento, e aqui eu vou trabalhar com 2015, tá? A partir do momento que uma lei entra em vigor, a lei nova, ela passa a aplicar a todos os processos, não é isso? Se nós analisássemos isso, olha só, o prazo que era de 5 dias antes da intimação, tá certo? O prazo que era de 5 dias baixou para 3, 24, 25, 26. O prazo seria aqui, concorda? O problema, pessoal, que veio uma segunda observação, que foi falha minha, me desculpe, de não ter falado o seguinte. Senhores, se a nova lei for publicada enquanto pendente um prazo recursal,
Se uma lei for publicada enquanto pendente de realização um ato processual que é regido por outra lei, nesse caso, excepcionalmente nesse caso, deixa-se a lei velha e passa a ser aplicada a lei, deixa-se a lei nova e continua sendo aplicada a lei velha, excepcionalmente. Então, excepcionalmente, ele não, então, observa o princípio da imediatidade, para não pegar de surpresa, né, pessoal? E foi o que aconteceu. Olha aqui, ó. Em 23 de novembro, o sujeito foi intimado, não é isso? Aí ele fala, no curso do prazo, ainda estava no prazo que era de 5 dias. Veio uma lei nova diminuindo para 3. É como se o cara fala, dane-se, eu vou continuar no meu prazo de 5 dias. Se a lei nova saísse um dia antes, pessoal, de ser aberto o prazo para o advogado, aí seria de apenas 3 dias. Tá certo? Mas como ele foi intimado da sentença, e depois que veio a nova lei, continua valendo a lei velha. Então, senhores, a lei velha diz que é 5. Segunda-feira, nós temos 24, 25, 26, 27, 28, 29. Segunda-feira, não é? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Apelação, 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. O prazo seria, então, aqui, ó. Só que o que acontece quando o prazo termina no sábado, domingo ou feriado? Passa para o próximo dia útil. Pulou domingo e caiu aqui. Está certo, então, ele ter protocolado no dia 30 de novembro. Entendeu aí a situação? Tá? Então, ó. Considerando essa hipótese narrada, o recurso do advogado intempestivo? Falso. Tempestivo, aplicando-se o princípio do tempus rege actum. O tempo rege o ato. E o antigo prazo recursal deve ser observado. Verdadeiro. Tá certo? Intempestivo pulamos. Tempestivo por quê? Tempestivo, aplicando-se o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa. Falso, porque esse princípio não se aplica no processo penal. Nós não estamos aqui na irretroatividade. Estamos aqui numa exceção. Se a lei nova saiu durante o prazo que estava contando para as partes, seja advogado ou acusação, observa-se a lei velha. Ok, senhores? Tá? Então, ficou essa aqui, até foi bom exercício que corrigiu essa omissão. Ok? Tranquilo? Tranquilo? O que aconteceu aqui? A próxima. João, no dia 2 de janeiro de 2015, data de novo, João, no dia 2 de janeiro de 2015, praticou eu sei que na minha prova caiu data, eu vou perder um tempinho e eu vou colocar aqui, né? 2/1 de 2015. João, 2/1 de 2015, praticou um crime de apropriação indébita majorada. Foi então denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 68, parágrafo 1º, inciso 3º do CP. No curso do processo, mas antes de ser proferida a sentença condenatória, dispositivos do Código de Processo Penal de natureza exclusivamente processual, portanto não é híbrida, sofrem uma reforma legislativa, Lei Processual Penal no tempo. De modo que o rito a ser seguido no recurso de apelação é modificado. Antes da sentença, antes de ter aberto um prazo, o advogado de João entende que a mudança foi prejudicial, pois é possível que haja uma demora no julgamento dos recursos. Nesse caso, após a sentença condenatória, é correto afirmar que o advogado de João, senhores, ele está certo ou errado? Ele acha que ele deve observar a lei velha. Ele está errado. Ele está equivocado. Por quê? O princípio da aplicabilidade imediata. Entrou em vigor, passa-se da frente. E ele explicou para nós, ó. Mas antes de ser proferida a sentença, é diferente da questão anterior, que tinha sentença e estava no prazo recursal, concorda ou não? O advogado deverá respeitar o novo rito do processo, do recurso,
de apelação, pois se aplica ao caso o princípio da imediata aplicação da nova lei. Verdadeiro. Vamos ver a B? Não deverá respeitar o novo rito, não deverá respeitar o novo rito, deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação, pois se aplica, no caso, o princípio da extraatividade. Quem aplica a extraatividade é o direito penal. A questão de retroage, não retroage. Aqui é imediatidade. Portanto, alternativa A. Senhores, inquérito policial agora. Fechamos, então, o artigo 1º, 2º e 3º, agora a partir do artigo 4º. Inquérito policial, rapidinho. Natureza jurídica e finalidade. Mas antes, coloca 2 pontos aí, vou falar um conceito rapidinho. Começar no artigo 4º agora. Conceito do inquérito policial. Conjunto de diligências. O que é o inquérito policial? Conjunto de diligências realizada pela Polícia Judiciária, conjunto de diligência, realizada pela Polícia Judiciária. Vou fazer já os dois aqui para não perdermos tempo. Vamos falar tanto do conceito quanto da finalidade e depois da decisão natureza jurídica. Conjunto de diligência, realizado pela Polícia Judiciária, com a finalidade de apurar infração penal, com a finalidade de apurar infração penal e sua autoria, com a finalidade de apurar infração penal e sua autoria, vírgula, levando ao titular da ação penal, elementos para a formação da opinio, aqui ó, da opinio delicti. Para a formação da opinio delicti. Ok? Da mesma forma que eu fiz com a lei processual penal, eu vou fazer aqui com o inquérito policial, para você fazer um resumo na sua cabeça. É isso? O inquérito policial, senhor, você tem que saber o seguinte, ó. Nessa parte que eu falei até agora, se você conseguir levar para a prova na sua cabeça, o que é, quem faz, de quem é a responsabilidade, de quem é a incumbência e para que serve, você mata qualquer questão. Tá bom? Olha o que você escreveu no seu conceito. O inquérito policial é um conjunto de diligência. Senhores, inquérito policial não é processo, cara. Inquérito policial nada mais é do que um amontoado de diligências. Ele é um procedimento investigatório. Ora, porque se ele é um conjunto de diligência, ele nada mais é do que é um procedimento investigatório. Que daqui a pouco eu vou dizer que ele é um procedimento administrativo. Tá certo? Você escreveu que realizado pela Polícia Judiciária. Quem faz? Polícia Administrativa. Não. É a Polícia Judiciária. Que no Brasil é dividida por matéria. Cada um cuida do seu. Não é isso? Se a matéria é federal, qual é a Polícia Judiciária que vai fazer a diligência? Polícia Federal. Então, nós temos Polícia Judiciária da União, que é a PF, Polícia Federal. Marciano, e a PRF? Não é. PRF não é Polícia Judiciária. Mas não é da União, Marciano? É. Mas não é Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária da União é uma, cara. Polícia Federal. PRF não faz inquérito. PRF não cumpre ordem judicial de busca ou prisão preventiva na sua missão final. Ele cumpre como subsidiário, porque ele é obrigado a, né, se receber a PRF, receber uma ordem de prisão, ela vai cumprir. Mas não porque a função dela é típica, pode ser uma função atípica. Tá?
Polícia Judiciária da União, PF, Polícia Judiciária dos Estados, ou do DF, que é o que nós chamamos de PJC, Polícia Judiciária Civil, não é isso? Se aqui, crimes federais, aqui crimes estaduais, crimes federais, crimes estaduais, não é isso? Aí, senhores, quando iniciei estudando com você, falando que, não se aplica o CPPM, não se aplica o CPP em crime militar, porque eles têm uma norma própria. Opa, então se eles têm uma norma própria, também tem uma polícia judiciária própria. Então, a polícia judiciária militar, PJM, Polícia Judiciária Militar. Quando? Quando o sujeito praticar um crime militar. Opa, desertor. É crime. Tá certo? Eu desrespeitei minha comandante. É crime. Não vai respeitar o CPP. Ora, vai ter uma polícia me investigando. E não é a Polícia Civil, não é a Polícia Federal. É a própria polícia da minha organização militar. Como assim? Eu sou do Exército, vai ser uma Polícia Judiciária do Exército. Da Marinha, Polícia Judiciária da Marinha. Bombeiro, Polícia Militar, tá bom? Tá? Para que serve? Então, conjunto de diligências realizado pela Polícia Judiciária, PF, Polícia Civil ou PJM. Para que serve? Senhores, apurar infração penal. Só abrindo o seu conceito. Para que serve o inquérito policial? Apurar infração penal. Apurar infração penal, pessoal, significa levantar a sua materialidade. Tá certo? Opa, chegou a informação na delegacia de que o sujeito foi encontrado morto, com um tiro no ouvido. O delegado não tem outra saída senão instaurar inquérito policial. Chegou a perícia e verificou que na mão do morto tinha pólvora e os familiares disseram que realmente ele estava tentando se suicidar a tempo. Teve homicídio? Não. Ou seja, apurou que não houve materialidade. Então, é um papel do inquérito policial. Teve materialidade ou não? Teve crime ou não? Materialidade eu posso trocar por apurar infração penal. Materialidade quer dizer existência ou não existência do crime. E autoria. A outra finalidade do inquérito policial é: teve o crime? Sim. Aí passa para a pergunta: quem praticou? Teve materialidade? Sim. Quem praticou? Para que isso, pessoal? Porque lá na frente esse inquérito vai transformar em quê? Em processo. E o processo tem que cair sobre alguém, porque nós temos um princípio no direito processual penal, princípio da ação penal, chamado princípio da intranscendência. Tem que recair sobre alguém. Esse aqui, é para responder isso aqui, Quem praticou o fato? A autoria. Tudo isso, pessoal, você colocou, para levar, né, tudo isso para ajudar na opinião delicti. De quem? De duas pessoas. Do MP ou do querelante. Por isso que você colocou na formação da opinião delicti do titular da ação penal. A promotora, ao ler o inquérito policial, entendeu que a materialidade está provada e que há indício de autoria. Ela formou a sua opinião e por isso está denunciando o João da Silva. Numa ação penal privada, não é o querelante que denuncia? É, tanto que a denúncia recebe o nome de quê? Queixa-crime, não é isso? A acusação queixa-crime. Está formando a sua opinião. Está aí, senhores. Inquérito policial, conceito e a finalidade. Natureza jurídica, aí, natureza jurídica, já que isso aqui nós matamos já, Natureza jurídica, coloca aí, É procedimento administrativo. É procedimento administrativo, vírgula. É procedimento administrativo, vírgula, sem contraditório e ampla defesa,
sem contraditório e ampla defesa, vírgula, de caráter informativo. De caráter informativo. De caráter informativo, tá bom, senhores? No que tange a natureza jurídica do inquérito policial, aproveitando aqui, de caráter informativo. Senhores, ele é um procedimento judicial falso. Ele é um procedimento administrativo. Sobre inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A. Trata-se de procedimento judicial, uma vez que é realizado pela Polícia Judiciária. Pegadinha. É verdade que é realizado pela Polícia Judiciária, mas nem por isso ele é um procedimento judicial. Ele é um procedimento administrativo, porque quem conduz é uma autoridade administrativa. Aí você podia perguntar para mim, Marciano, mas e o inquérito policial que tem interceptação telefônica? Não é o delegado que determina a interceptação telefônica. Quem determina é o juiz, pô. Mesmo nesse caso, o inquérito policial não se transforma em procedimento judicial? Não. É verdade que o inquérito policial, juntamente a ele, tem um procedimento judicial de interceptação telefônica. Né? O inquérito policial, junto a ele, tem um procedimento judicial, mas ele, inquérito, é um procedimento administrativo. A interceptação telefônica que você está me questionando, ele é um procedimento judicial. A interceptação, porque precisa de ordem judicial, mas ele está instruindo o inquérito, tá bom? Você colocou também que não tem contraditório, é sem contraditório. Senhores, inquérito policial não tem contraditório, não tem ampla defesa. Mas o que isso traz para nós? Ó? Significa dizer que o delegado não está obrigado a acatar o pedido da defesa para realizar diligência. A minha advogada, ela chegou e falou para a delegada, delegada, eu estou protocolando um pedido aqui para a senhora ouvir o João da Silva, que vai provar que o Marciano estava na casa dele no dia do crime. O delegado vai dizer, não vou ouvir. Sim, mas então seu inquérito é nulo. Falso. Não é nulo por quê? Não está no momento de você se defender. O momento de se defender é quando virar ação penal. Só tem uma exceção no Brasil, não é isso? Só tem uma exceção. Inquérito policial para expulsar estrangeiros. Se você quiser colocar o único inquérito que tem que ter contraditório e ampla defesa então você puxa aqui, ó. Nessa aqui você puxa uma seta, exceção. Inquérito policial para expulsar estrangeiro. Aí não tem jeito. É o único inquérito que tem contraditório e ampla defesa. Senhores, estatuto do estrangeiro não cai pau a beca. Então eu vou ficar com essa exceção? Não. Vou ficar se eu for fazer um concurso da ABIN, fazer um concurso da PF, fazer um concurso na área federal que cobre o estatuto do estrangeiro. Só estou dizendo para você. Você vai marcar que é sem contraditório e ampla defesa, tá bom? Senhores, o inquérito policial, ele é um procedimento informativo. Por isso que você colocou caráter informativo. Na prova vai perguntar para você se ele é um procedimento acusatório. O inquérito policial é um procedimento administrativo, vírgula, acusatório. Falso. Ele é informativo. Acusatório é a ação penal. Acusatório é o processo que precisa de uma acusação. Ele é informativo. E sabe por que ele é informativo? Por causa desse trem aqui, ó. Ele leva a informação para o promotor, ele leva informação para a vítima, para eles analisarem se vai oferecer ou não a denúncia ou queixa. Beleza? Oi. Materialidade, abrir uma chave. Existência do crime ou não existência do crime. Existência ou não do crime. Autoria. Tá tão feio assim? Ela, coitada, respondendo na hora, não. Imagina. Não. Tá sim, pode falar. Autoria é para responder quem praticou. Tá certo? Porque às vezes, pessoal,
conclui, acha a materialidade, mas não acha a autoria. O cara foi encontrado no fundo da fazenda dela, morto com tiro. Eu não fui, eu nem estava lá. Materialidade comprovada, mas ausente a autoria. Características do inquérito policial. São as particularidades, então vamos lá. Ó. Procedimento escrito. Outro tópico agora. Características do inquérito policial. É um procedimento escrito. Está lá no artigo 9º do CPP. Toda a peça do inquérito deve ser escrita. Marcelo, você está dizendo então, porque veja bem, os senhores que já fizeram audiência, que já acompanharam a audiência, você verificou o juiz ditando lá para o assessor dele as perguntas e as respostas? Não, porque é gravado, não é isso? Né? No processo, a oitiva das testemunhas tal, é gravada. A partir de 2008 passou a ser gravada. Até 2008 tinha que ficar digitando. No inquérito policial, não. No inquérito policial, tendo em vista o artigo 9º, tudo que a testemunha falar, que a vítima falar ou que o suspeito falar, tem que ser transcrito. Tá certo? Por quê? Porque é um procedimento escrito. O que não impede, pessoal, de o delegado, a delegada, usar a gravação. Tá certo? Porque lá na frente, a advogada fala assim, ó, ele não falou isso. Ah, não falou? Olha aqui a gravação. Mas o fato de usar a gravação não dispensa o procedimento escrito. Tá certo? Está caminhando para mudar, né, pessoal? Está caminhando para mudar. Tá? Tudo vai virar virtual. Não é isso? Tudo vai... Processo, a maioria deles são virtual. Não tem inquérito virtual ainda. Mas está caminhando para isso. Procedimento sigiloso. Está no artigo 20. Procedimento sigiloso. Coloca aí, ó. Não é acessível ao público em geral. Não é acessível ao público em geral. Barra, externo. Não é acessível ao público em geral, é a mesma coisa que eu falar o seguinte, ó. Não é acessível ao público externo. Tá certo? Eu não posso chegar lá e falar para a delegada, eu sou jornalista. Delegada, eu sou presidente de ONG e quero que a senhora mostre para mim o inquérito policial sobre as queimadas. A delegada vai dizer, não vou te mostrar, porque ele é sigiloso. Agora, chega lá a advogada, a juíza, a promotora e quer ver o inquérito. Tem direito? Tem. Então, saiu as exceções. É procedimento sigiloso, exceto exceções. Ou seja, quem pode ter acesso ao inquérito? Juiz, Ministério Público e o advogado. Você, como presidente de ONG, Marciano, você não pode. Ah, não, eu sou advogado. Ah, tá bom. Você, como jornalista, você não pode. Ah, não, eu sou advogado. Pode. Ah, não, membro do MP, juiz. Tá certo? Por isso, pessoal, que a doutrina chamou o sigilo, classificou o sigilo da seguinte forma. Nós temos duas espécies de sigilo. Sigilo externo e sigilo interno. O sigilo externo, o que o inquérito policial não tem é o sigilo externo. Tá certo? Melhor, desculpa, o que o inquérito policial tem é o sigilo externo, porque internamente cai nas exceções, é isso. Externo, sim, pronto. O que o inquérito policial tem é o sigilo externo. Interno significa quais os profissionais, quais que lidam com a área penal. O juiz, o MP e o advogado, cara. Entendeu? Esse aqui para dar uma busca, para dar uma prisão temporária, uma prisão preventiva. Esse aqui para dar os pareceres, ou então até mesmo como titular. E esse aqui já atendendo a súmula vinculante número 14. Tá certo? Apesar de não ter contraditório e ampla defesa, mas a Constituição Federal assegura ao investigado seus direitos básicos. Dentre eles, a assistência jurídica, tanto durante o inquérito quanto o processo. Você pode até ser assistido,
Se vai ter o contraditório é outra coisa. Mas eu tenho o direito de chegar lá na delegada acompanhado da minha advogada. Tenho? Tenho. Agora, se a delegada vai acatar o que ela vai dizer, aí já é outra situação. Tá bom? Pronto. Aí vamos lá. No que tange ao advogado, a colega perguntou, tem que estar com procuração? Muito bem. No que tange ao advogado, você vai abrir ali, ó, né, a chave e vamos falar sobre as particularidades. Primeiro é o seguinte, pessoal. No que tange ao advogado, então aqui nós temos a súmula vinculante do STF número 14, tá bom? Depois você vai dar uma lida. Isso. Senhores, essa súmula disciplinou o acesso do advogado ao inquérito policial, porque era uma bagunça, tá, pessoal? Eu chegava na delegada, essa não aceitava, aquele aceitava. Veio o Supremo e falou assim, ó, para aí, ó, faz o seguinte, é direito do advogado ter acesso amplo a todas as provas já documentadas que digam direito à defesa, parará. Não é isso? Então veio então a palavra documentada. O advogado tem direito a ter acesso ao inquérito somente quanto às provas já documentadas. Opa! O acesso do advogado é somente quanto às provas já documentadas. O que é prova documentada, senhor? Prova documentada nada mais é que eu acho que o Supremo poderia muito bem ter falado assim, ó, a todas as diligências já concluídas, cara. Prova documentada é igual diligência concluída. Diligência realizada. Porque se o inquérito policial é um conjunto de diligência, você concorda comigo que às vezes esta diligência aqui já foi realizada, mas esta está pendente. Esta ainda vai realizar, apesar de autorizada. Porque se tem uma interceptação telefônica em andamento, esta diligência já está autorizada, mas ainda não está concluída. O advogado não tem acesso. Ah, vai fazer uma busca e apreensão semana que vem, o meu cliente, o seu cliente tem 5 endereços. Aí você chega lá na delegada e fala, delegado, qual endereço a senhora vai fazer a busca? Eu tenho direito a saber. Não pode, porque ainda não foi concluída. Ah, não. Fez a busca, você chegou e falou, delegada, eu quero ter acesso à relação do que foi apreendido. Aí não tem como negar, delegado, porque aí já está documentada. Os caras inventaram na prova o seguinte, sobre o inquérito policial indica a tentativa correta. O advogado tem direito a acessar toda a prova da investigação. Senhores, provas já documentadas é diferente de documento da investigação. Cuidado. Prova documentada é diferente de documento da investigação. É garantido o acesso do advogado a todo documento da investigação. Falso, a toda a prova documentada. Documento da investigação, senhores, é todo papel que faça referência ao inquérito policial. E pode ter sido concluído ou não. A juíza autorizou uma busca e apreensão. Aquele mandado de busca não é um papel da investigação, mas ainda não realizou. O advogado fala, eu quero saber em qual endereço a senhora vai realizar. Ele já tem no inquérito um documento da investigação, mas essa prova não foi documentada. Digo, essa diligência não foi realizada, tá certo? E aí vem a pergunta, o que a colega falou. No que tange à procuração, é necessário ou não? Regra não, tá bom? O acesso do advogado é irrestrito, é amplo, desde que as provas já foram documentadas. Agora, senhores, se o inquérito estiver em segredo de justiça, e isso a súmula não tratou, quem tratou foi o Estatuto da OAB, que foi recentemente reformulado, e se o inquérito policial estiver em segredo de justiça, aí sim o acesso depende. Então, vou colocar aqui, só com procuração.
Mas então, para aí, ó. Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. É possível o acesso do advogado a toda a prova documentada, vírgula, desde que com procuração. Falso. Porque não falou na alternativa que estava em segredo de justiça. Letra B. É possível o acesso do advogado, vírgula, independentemente de estar em segredo ou não, vírgula, sem procuração. Falso. Se estiver em segredo de justiça, nós sabemos que segredo de justiça é uma decisão imposta pelo delegado ou pelo juiz? Pelo juiz. Tá certo? Não precisa o juiz determinar o sigilo do inquérito, porque o sigilo já é típico do inquérito. Agora, segredo de justiça, que é muito mais restrito do que o sigilo, aí precisa de uma ordem judicial. Aí sim, chega ela, advogada, para a delegada. Delegada, eu quero ter acesso ao inquérito policial da Grampolândia. A delegada vai perguntar na lata para ela, cadê a sua... Você está defendendo quem? Eu defendo o Marciano Xavier. A delegada vai perguntar, cadê a procuração? Ela vai dizer, por que procuração, delegado? Não precisa de procuração. Precisa porque o inquérito da Grampolândia está em segredo de justiça. Beleza? Ela vai dizer, mas semana passada eu vim aqui e a senhora não exigiu procuração. Sim, porque aquele outro inquérito, que era outro caso, não estava em segredo de justiça. Tá? Só para a prova, né, pessoal? Nós sabemos que o delegado, estando em segredo ou não, vai falar para você, cadê a procuração? Aí você vai discutir com o delegado? Oficialidade, o delegado está investigando o seu cliente, você vai discutir com ele. Oficialidade. O inquérito policial, coloca aí, ó. Oficialidade, vamos lá? O inquérito policial é realizado por órgão oficial. Claro, senhores. O inquérito policial não é da Polícia Judiciária? Polícia Judiciária não é um órgão do Estado ou da União? IPL é inquérito. Inquérito policial. Inquérito policial. Ele colocou policial PL. Depende do contexto. O que você está lendo no contexto? Não, é porque quando eu era estagiária ainda, eu fui contratada para fazer diligência no... Aí eu cheguei e estava assim, era IPL. Eu ficava assim, esse foi inquérito policial, o que é o PL? Na verdade, ó, o que o cara colocou, quero entender que ele pegou esse P daqui e daqui. Né? Inquérito policial. Talvez para diferenciar de um simples inquérito procedimental, que pode ser uma investigação preliminar. Entendeu? Por exemplo, na federal você fala IPL. Então, e era uma das operações da Lava Jato. Isso. Na federal é IPL. Vai no estadual, ele já coloca lá IP número. I de inquérito, P de policial. Tá certo? Cada um dá a sua nomenclatura, vamos dizer assim. No federal, o inquérito federal é chamado de IPL. Tá? Senhores, oficial ligado com órgão oficial sem comentário, não é isso? Eu não posso ter uma empresa privada e colocar lá na placa que, ó, realiza-se inquérito policial, não é isso? Oficiosidade, vamos lá? Autoriza o delegado, a autoridade policial, né? Autoriza o delegado a instaurar o inquérito, autoriza o delegado a instaurar o inquérito por conta própria. Por conta própria. Vírgula. Ainda que contra a vontade da vítima. Ainda que contra a vontade da vítima. Vírgula. Quando se tratar de crime, de ação penal pública, incondicionada. Senhores, ó, oficiosidade vem de oficioso,
que é igual a agir por conta própria. Tá? Que muitas vezes você vai verificar assim, ó, de ofício. O inquérito policial foi instaurado de ofício. Significa dizer que ninguém foi lá fazer BO, cara. Ninguém foi lá registrar a ocorrência e o delegado instaurou o inquérito policial. Mas por que o delegado instaurou o inquérito policial? Porque ele ouviu pela imprensa, ele leu um jornal, chegou ao conhecimento dele por qualquer meio, desde que não seja a vítima, porque senão não é de ofício. Ele está lá assistindo a um jornal, viu uma matéria que ele acha que tem crime. Tá certo? Ele vê lá que o servidor da secretaria tal, o motorista, utiliza o veículo para levar o filho todos os dias na escola. Ele, para aí, mas aqui tem um peculato aqui, pô. E ele pega aquela matéria e instaura o inquérito policial. Alguém mandou, delegado? Não. Ele está fazendo isso de ofício, por conta própria. Ele pode? Pode. Vejam, senhores, que no processo não é assim. Pode o juiz instaurar um processo por conta própria? Não pode. Tanto é verdade que nós estamos aí, ó, acompanhando uma certa dissidência entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, no que tange ao inquérito policial, que a Raquel Dodge pediu arquivamento sobre aquela situação de vazamento da mordaça, da imprensa, tal, né? Que o ministro proibiu de veicular determinada matéria. O que a PGR foi lá? Arquiva esse trem. E o Alexandre de Moraes falou assim, não vou arquivar. E continuou. Continuou à toa. Porque vai investigar, vai bater no PGR, e se o PGR falar assim, ó, tem que arquivar? Tem que arquivar. Por quê? Porque não pode ter processo sem denúncia. Agora, pode ter inquérito policial sem denúncia? Pode. Quero dizer, sem notícia crime provocado pelo interessado? Pode. Porque ele pode instaurar de ofício. Tá bom? Agora, cuidado na prova. O delegado pode instaurar inquérito policial de ofício em qualquer crime? Não. Somente no crime de ação penal pública incondicionada. Porque nós sabemos que existem vários tipos de ação penal. Eu tenho ação penal pública e eu tenho ação penal privada. Na ação penal privada, a delegada ficou sabendo de um crime de calúnia. Ninguém foi lá provocar delegado ou delegado. Você não tem nada a ver com isso, delegado. Porque a lei fala que em crime de ação penal privada, o inquérito policial só pode ser iniciado se a vítima te provocar. Ok? Indisponibilidade. Então, essa oficiosidade está lá no artigo 5º, inciso 1º, tá bom? 29. Indisponibilidade, artigo 17. Coloca aí, ó. Instaurado o inquérito policial, não pode o delegado determinar o seu arquivamento. Instaurado o inquérito policial, não pode o delegado determinar o seu arquivamento. Senhores, no Brasil, quem arquiva inquérito policial é só o Poder Judiciário. É assim agora no CPP, vai mudar. No próximo CPP, a tendência vai ser arquivado pelo próprio MP, que só vai avisar o Conselho Superior e pronto. Mas no novo CPP, quem arquiva é o juiz. A delegada, a Polícia Judiciária faz um relatório do inquérito. Isso vai bater no Ministério Público, o Ministério Público pede o arquivamento e o juiz que arquiva. O artigo 17 está dizendo, delegado, polícia, você não pode ir lá na delegacia arquivar o inquérito. Ele tem que ter esse trâmite. Mesmo que
mesmo que o delegado... Qual a finalidade do inquérito, Marciano? Apurar a infração penal e sua autoria. Tá bom, Marciano. Naquele inquérito que investigava o homicídio, constatou que era suicídio. Mesmo quando constatada a inexistência da materialidade, constatada a falta de objeto do inquérito, mesmo assim o delegado não pode? Não pode. O delegado tem que fazer o relatório e tocar para frente. Porque quem arquiva é o juiz, tá bom? Dispensabilidade, uma interpretação que você pode tirar do artigo 14, dispensabilidade, coloca aí, ó. O inquérito policial não é obrigatório, para a denúncia / queixa. Não é obrigatório para a denúncia / queixa. Podendo a acusação valer-se de outras provas, podendo a acusação, e a acusação, estou falando do MP e querelante, podendo a acusação valer-se de outras provas. Tá bom? Senhores, inquérito policial, depois vem o processo que nós chamamos de ação penal. É possível ter processo sem passar pelo inquérito? Sim. Porque o inquérito policial, ele é prescindível. Ele é prescindível. O inquérito policial é desnecessário. Aí o cara vem para você, eles costumam muito só... Trata-se de procedimento administrativo, informativo e imprescindível para a ação penal. Falso. É verdade que é informativo, é verdade que é administrativo, mas não é imprescindível. Ele é que pres significa desnecessário, não obrigatório. Porque no lugar do inquérito pode usar outra coisa. Você pode usar uma CPI no lugar do inquérito. Se o inquérito policial serve para levar informações, e se essas informações têm outras provas, outras peças, uma sindicância, um relatório do Banco Central, um PAF, um procedimento administrativo fiscal da Receita Federal. Então, moral da história, ele é dispensável. O cara tira esse I e joga para cá. O inquérito policial é um procedimento disponível, falso. O inquérito policial é um procedimento indispensável, falso. É indisponível, porém dispensável. Inquisitoriedade. Escreve assim. Caberá à autoridade policial escolher a diligência, caberá à autoridade policial escolher a diligência que entender. Caberá à autoridade policial escolher a diligência que entender pertinente. Vírgula. Podendo indeferir requerimento do investigado ou vítima. Podendo indeferir requerimento do investigado ou vítima. Senhores, inquisitoriedade, que é diferente de acusatório, vem da inquisição, vem de inquirir, perguntar. O inquérito policial, ele é vertical. Ele não tem o triângulo, ele não forma o triângulo, porque isso é processo. De um lado eu tenho acusador, do outro lado eu tenho réu, e aqui eu tenho juiz. O inquérito policial não é isso. O inquérito policial eu tenho delegado e investigado. E cabe ao delegado escolher a diligência. Daí veio a inquisitoriedade, que é expressar isso. Delegado,
Se você quiser fazer uma busca, problema seu, desde que você siga o que a lei determina. Você vai ter que pedir para o juiz, etc. Se você acha que o sujeito deve ser preso temporariamente, problema seu, desde que você obedeça os trâmites legais. Tá bom? Instauração do inquérito policial. Senhores, no finalzinho desse conceito aqui, ó, você colocou que ele pode indeferir pedido realizado pela defesa, não pode? Senhores, só tem um pedido no CPP brasileiro que o delegado não pode indeferir, que é o lá do artigo 184 do CPP. Só tem um pedido que o delegado não pode indeferir, que seria uma exceção. Pedido para a realização de perícia. Pedido para a realização de perícia. Alguém pega o 184, por favor? Pedido para a realização de perícia. Como é que está o 184? Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário esclarecimentos da verdade. Entendeu? Salvo o exame de corpo de delito. Aí não tem jeito. Esse é o único pedido. A advogada da escola aqui, ela é advogada da escola, a escola teve um arrombamento naquela porta e furtou o computador. Alguém furtou. Ela chega na delegada, já com pedido para instaurar inquérito policial e pedido para o delegado mandar fazer perícia. O delegado fala assim, eu não vou mandar fazer perícia. Não, tem que mandar. Porque o artigo 158 diz que em crime que deixa vestígio, é obrigatório o exame de corpo de delito. E o 184 fala, quando for obrigatório, ele não pode negar, então é o único pedido que o delegado não pode negar, é para a realização de perícia, quando obrigatória. Porque nem todo crime é obrigatório, não é isso? Instauração do inquérito. Instauração do inquérito policial. Como é que se instaura o inquérito policial? Vamos lá então? Senhores, o tópico instauração do IP. Instauração, início do inquérito policial. Primeiro, coloca lá. Está lá no artigo 5º. Primeiro, de ofício. De ofício. Aí coloca. De ofício. Quando a autoridade policial... Quando é que se instaura de ofício? Quando a autoridade policial toma conhecimento do fato, quando a autoridade policial toma conhecimento do fato, através das suas atividades rotineiras. Através das suas atividades rotineiras. Tá bom? De ofício, pessoal, eu tenho que colocar para mim que ninguém provocou o delegado, por isso que ele é oficioso. Isto é possível, se você quiser complementar aí, mas nós já escrevemos lá em cima, somente em crime de ação penal pública incondicionada. De ofício, somente em crime de ação penal pública incondicionada. Não é isso? Já que na condicionada precisa de representação. E na ação penal privada precisa de requerimento da vítima. Senhores, essa forma de instauração de inquérito policial, que você vai puxar uma seta, é possível, ocorre no caso de notícia criminis. Notícia criminis direta. Tá? Imediata. Espontânea. A instauração de ofício, ela ocorre no caso de notícia criminis direta, imediata, espontânea. Porque os caras podem colocar na prova isso aí. Ó. Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. Letra A. O inquérito policial será instaurado de ofício no caso de notícia criminis provocada, falso, espontâneo. Por que isso? Isso tem uma lógica, pessoal. Veja bem como isso tem uma lógica. Ó. O que é notícia crime? É quando o delegado fica sabendo. Senhores,
Você acha que o inquérito policial é instaurado como? Depende, Marcelo. Alguém falou para o delegado estava assistindo, o delegado viu no jornal, o delegado ficou sabendo através das suas atividades de rotina. Ou a promotora mandou, ou a juíza mandou, alguém foi preso em flagrante, ou um terceiro levou, delácio crimes. Existem 7 formas de instaurar inquérito policial. Daí, pessoal, criou esse trem notícia crimes. Mas notícia crimes é para diferenciar da denúncia, porque denúncia é na segunda fase. E a notícia crimes é na primeira fase. Olha aqui, ó. Primeira fase, segunda fase. O processo começa com a denúncia do MP, não é isso? E o inquérito começa com o quê? Com a notícia crime. Ô delegado, como é que você ficou sabendo disso? Ah, porque a vítima veio aqui. Ah, não, porque eu estava lendo o jornal. Então ficou assim, ó. Como é que o fato chegou até o delegado para ele instaurar o inquérito policial? Esse fato foi direto ou esse fato foi levado pela vítima até o delegado? Ou esse fato foi noticiado pelo promotor, pelo juiz ao delegado? Olha aqui, ó. Se foi direto, notícia crimes, direta. Não foi a vítima que levou, não foi por intermédio, mediante. Se não foi mediata, mediante, mediata. Se não é mediante, virou imediata. A vítima, o promotor é que está provocando o delegado? Não, ele está fazendo por que quer. Então ele está fazendo de forma espontânea. Daí, então, recebeu o nome de notícia crimes, direta, imediata ou espontânea, quando o delegado instaura de ofício. Beleza? 2. Outra forma de instaurar inquérito policial, por requisição. Por requisição. Artigo 5º, inciso 2. Requisição do juiz ou do Ministério Público. Requisição do juiz ou do Ministério Público. Tá? Senhores, delegado, você ficou sabendo como? Foi porque você leu um jornal? Não. Porque o MP ou porque o juiz me mandou. Aí já mudou, ó. Primeiro chegou no MP o juiz e depois mandou para o delegado. A requisição, ela é uma ordem. Qual a natureza jurídica da requisição? É uma ordem do juiz, é uma ordem do delegado. Alguém procurou a juíza, entendeu? Porque conhecia, sei lá, estava no fórum, falou, doutora, quero falar um negócio para a senhora aqui, ó. Tem um policial vizinho meu, que ele é muito autoritário. Só para você ter uma ideia, a bola do guri dele caiu lá no meu quintal, eu estava sem a chave, ele entrou lá, porque eu estava demorando para abrir, e ainda bateu no meu guri, ainda bateu em mim. A juíza compareceu perante este juízo e declarou o seguinte, pega aquilo ali, o relato dela, delegado, investiga esse trem aí. O que o delegado está fazendo? Ele, delegado, está recebendo um pedido ou uma ordem? É uma ordem, tá certo? Como o delegado não está agora de forma espontânea, trocou a notícia crimes. Agora é notícia crimes. Crimes. Senhores, não é mais direto, concorda? Agora então o quê? Indireta. Notícia crimes. Indireta. A requisição do MP é uma notícia crimes. Direta, falso. Indireta. Foi mediante alguém que o delegado ficou sabendo. Recebeu o nome de mediata. Olha aqui, ó. Quando o delegado instaura de ofício, é imediata. Aqui alguém provocou, foi mediante alguém, mediata. O delegado não está fazendo isso porque ele quer, por conta própria, mas sim porque ele foi provocada. Espontânea, provocada, imediata, mediata, direta, indireta. Tá?
O cara troca esse trem. Instaura-se inquérito policial por requisição do MP em caso de notícia crimes imediata. Falso. Mediata. Bom? Outra forma de instaurar inquérito policial por requerimento. Requerimento do ofendido. Requerimento do ofendido, que é a mesma coisa, a vítima. Requerimento do ofendido, requerimento da vítima. Aí, ó. Agora eu tiro o MP daqui e substituo. Agora é a vítima que procura o delegado para fazer um BO. Significa dizer, pessoal, que é só pegar a minha seta aqui, ó, e jogar para cá. Ó. É a mesma notícia crimes. Concorda? Porque foi mediante a vítima que o delegado ficou sabendo. Ele não está agindo por forma espontânea, mas porque ele está atendendo um requerimento. Apesar de não ser uma ordem, mas ele está atendendo um requerimento da vítima, por isso que é provocada. Não foi mais diretamente que ele ficou sabendo, foi indireta, porque a vítima foi lá. Olha aqui a diferença. Beleza? Notícia crimes, indireta, mediata, provocada. Senhores, o requerimento da vítima, ao contrário da requisição, ela é um pedido. O requerimento é um pedido, é uma solicitação. E aí o CPP diferencia um de outro, pessoal. Delegado não pode recusar a ordem do promotor, da juíza, mas pode recusar um pedido feito pela vítima. Eu fui lá registrar um BO para a delegada. Um mês depois eu voltei na delegada. Delegada, a senhora instaurou inquérito sobre aquele BO que eu fiz? A delegada falou, não, mandei arquivar. Mas você não pode, delegada? Posso. Por quê? Eu não posso mandar arquivar requisição. Então, pedido, quando for indeferido, então pode ser indeferido. Por ser um pedido, pode ser indeferido. Vírgula. Cabendo recurso para o chefe de polícia. Cabendo recurso para o chefe de polícia. Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. Letra A. Se a autoridade policial indeferir o pedido de instauração de inquérito policial feito pela vítima, caberá recurso para o Ministério Público. Falso. Caberá recurso para o juiz. Falso. Caberá recurso para o chefe de polícia. Verdadeiro. Tá bom? Outra forma de instaurar inquérito policial. Representação da vítima. Representação da vítima. Quando a lei, representação da vítima, 2 pontos. Quando a lei exigir tal condição. Quando a lei exigir tal condição. Pessoal, se você pegar o artigo 147 do Código Penal, que trata da ameaça, lá está escrito mais ou menos assim, ó. Ameaçar alguém por palavra escrita ou gesto, de praticar mal injusto. Pena, detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. O CPP está dizendo o seguinte, o delegado, se alguém foi vítima de uma ameaça, e esse alguém não veio aqui te dar uma autorização, você não pode fazer nada, delegado. Você não pode instaurar inquérito policial. Por quê? Porque a lei exigiu a condição, a autorização da vítima como essencial para instaurar o inquérito policial. Então, quando a lei exigia a representação da vítima, a representação é uma forma de instauração de inquérito policial. Tá certo? 5.
requisição do ministro da Justiça. Outra forma de instaurar inquérito policial. Requisição do ministro da Justiça. Coloca aí, 2 pontos. Quando a lei exigir tal condição. Quando a lei exigir tal condição. Sim? Sim? Pessoal, o que nós estamos estudando é a instauração de inquérito policial. Nós temos 2 espécies de ação penal, pública e privada. A pública ela pode ser incondicionada ou condicionada. Sendo que a condicionada vai ser condicionada à representação da vítima ou mediante requisição do ministro da Justiça. Instaura-se inquérito policial através de representação da vítima ou através de requisição do ministro da Justiça em crime de ação penal pública condicionada. Tá certo? Agora que assim, um exemplo. Senhores, vocês acompanharam a briga entre o presidente do Brasil e o presidente da OAB. Não é isso? Por causa da morte do pai dele e tal. Aí, senhores, vocês viram que depois saiu que o ministro Sérgio Moro mandou instaurar inquérito policial, porque o presidente do OAB andou falando algumas coisas que o presidente do Brasil se sentiu ofendido no que tange a calúnia, difamação ou injúria. Então é um exemplo, senhores. Crimes contra a honra de presidente da República. Veja os senhores que, cara, quem que manda mais? Ministro da Justiça ou presidente? Presidente. E não foi o presidente da República que mandou o delegado investigar. Foi o ministro da Justiça. Por que isso? Porque a lei fala, presidente, se você se sentir ofendido por um crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria, não é você que tem que ir lá fazer o BO, tá? Porque a lei fala que em crimes contra a honra de presidente do Brasil, chefe de Estado estrangeiro, ministro do Supremo Tribunal Federal, precisa de requisição do ministro da Justiça. Um outro exemplo, pessoal. Vai lá para o Código Penal, artigo 7º, inciso 2º. Princípio da territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade condicionada e incondicionada. Não é isso? A extra. Lá fala que se o crime, e uma das alíneas, inciso, do artigo 7º, inciso 2º, diz que, crime praticado contra brasileiro no estrangeiro, o Brasil pode processar o sujeito, desde que preenchidas as seguintes condições, não tenha sido absolvido, parará, parará. E no finalzinho fala, desde que tenha requisição do ministro da Justiça. Ela está passeando lá em Miami, sofre um crime. Ela chega e registra um BO aqui para o delegado investigar. O delegado falou, eu não posso. Mas eles não fizeram nada lá, delegado. Então, eu só posso fazer se o ministro da Justiça mandar eu fazer. Porque é uma imposição, é uma condição, tá bom? 6. Delatio criminis. Delatio criminis. Delatio criminis. Delatio criminis. Quando qualquer do povo levar à autoridade policial, quando qualquer do povo levar à autoridade policial notícia de um crime de ação penal pública. Notícia de um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza? Olha que interessante, pessoal.
vítima. Quando o sujeito é vítima, olha que interessante, ó. Quando o sujeito é vítima, ou ele vai fazer um requerimento, tanto é verdade que você viu, por requerimento da vítima, podendo ser indeferido, não é isso? Agora, se o crime for de ação penal pública condicionada, a vítima também pode fazer deverá melhor, se quiser que tenha um inquérito, vítima, você tem que dar representação. Agora, pessoal, eu furtei a casa da colega. Ela não procurou a delegacia, então ela não fez requerimento. O delegado não ficou sabendo, não instaurou de ofício. A vizinha dela se doeu por ela e procurou o delegado. Senhores, vizinho é a vítima direta? O CPP chamou ele de terceiro. O CPP, pessoal, deu o nome de qualquer do povo. Porque qualquer do povo não faz requerimento. Qualquer do povo, quando vai à delegacia, porque não é ele a vítima, o CPP falou que ele faz uma delação, que recebeu o nome de delatio criminis, que não tem nada a ver com a delação premiada. É quando o terceiro noticia um crime que nele não é a vítima. Ok? Terceiro pode noticiar qualquer crime, tá certo? Você falou crime de ação penal pública porque, veja bem, eu caluniei a colega. Ela não quis procurar a delegacia. A vizinha procurou. Calúnia é de ação penal privada. O delegado falou assim, ó, eu não vou fazer nada. Mas tem que fazer, delegado. Porque ele fez isso. E amanhã pode ser comigo. Não posso fazer porque o CPP só autorizou qualquer do povo a fazer em ação penal pública. E eu digo mais ainda. Apesar de ele ter sido um pouco omisso, que ele falou ação penal pública, um estudo sistemático leva que a ação penal pública é incondicionada. Porque na condicionada, precisa da representação da vítima. Tá certo? Qual artigo é esse, professor? Esse é tudo no artigo 5º, tá? 5º, 1, 2, 3. Esse da delação está no parágrafo. Salvo melhor juízo, deve ser o parágrafo 3º, 4º, por aí. Ó. Tá? Qual que é o parágrafo? Terceiro. E aí, senhores, por último. Última forma de instaurar inquérito policial? Auto de prisão em flagrante. Artigo 304, 306 ali do CPP. Auto de prisão em flagrante. Por que o auto de prisão em flagrante instaura o inquérito policial, senhores? O auto de prisão em flagrante instaura o inquérito policial por força da lei, do 304 ao 306 do CPP, e dispensa outras formas de instauração. Como assim? Senhores, eu fui preso por furto. Passei pela audiência de custódia e saí. Eu fiquei alegre, estou alegre, porque, ó, saí, não vou responder por nada. Engano meu. Só o fato de ter lavrado o flagrante já inaugura o inquérito policial. Tá certo? É isso. Isso recebeu um nome, pessoal. Notícia criminis. Notícia criminis de cognição. Notícia crime de cognição. E nós sabemos que cognição significa conhecimento. Notícia criminis de cognição forçada. Também chamada de coercitiva. O inquérito policial, instaurado através de um auto de prisão em flagrante, se dá em caso de notícia criminis forçada, coercitiva. Tem uma lógica isso aí, pessoal. O sujeito, quando ele é preso em flagrante, ele é levado à força perante a autoridade policial. O sujeito me prende em flagrante por tráfico de drogas. O policial me prende em flagrante por tráfico de droga. Ele fala para mim, vai no seu carro acompanhando a polícia? Não. Não é isso? Então eu sou levado à força. E junto com... Não basta chegar lá e entregar para a delegada. Tem que contar o fato. Então o fato foi levado junto com o seu autor à força. Por isso que recebeu
forçada ou coercitiva, porque não foi por querer, não foi espontaneamente. Forma, então, de instaurar inquérito policial, tá? Fechamos aqui, denúncia anônima, eu acho que eu não coloquei aqui, vamos lá, denúncia anônima, coloca aí, ó. Observação, denúncia anônima. Terminar essa parte? Denúncia anônima. Senhores, muito cobrado na prova a questão da denúncia anônima. Denúncia anônima. Então, você vai colocar aqui, ó. A denúncia anônima, pessoal, o que interessa para nós é o seguinte. Denúncia anônima pode instaurar inquérito policial? Regra não. Tá? Denúncia anônima não serve para instaurar IP, vírgula, regra. Não serve para instaurar IP ou IPL, regra. Por quê, pessoal? Porque a Constituição Federal fala, é livre a manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. Quer contar algo sobre alguém? Pode contar, não tem problema. Agora bota o nominho aqui, tá? Ah, você está falando que seu vizinho vende droga? Então bota o nome aqui. Ah, não, vou fazer uma denúncia anônima. Não, para aí. Tá certo? Por quê? Porque a mesma Constituição Federal assegura a reparação de dano, não assegura? Tá certo? Vai reparar o dano como? Se não sabe quem denunciou. Por isso que, em regra, não se instaura inquérito policial com base na denúncia anônima. Tá bom? Tem a exceção que vamos falar daqui a pouco. O que se instaura? Serve para instaurar investigação preliminar. A denúncia anônima serve para instaurar investigação preliminar. O cara na prova vem falar para você assim, ó. Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. Letra A. Em hipótese alguma, melhor, não se instaura qualquer persecução criminal com base em denúncia anônima. Falso. Persecução criminal é qualquer coisa que alguém faz contra alguém. E a investigação preliminar pode. O que não pode é inquérito, mas a investigação preliminar pode. Por exemplo, alguém liga lá na sua delegacia e faz uma DA, uma denúncia anônima, de que em determinado lugar há uma boca de fumo. Essa denúncia anônima não pode gerar de cara um inquérito policial. O que ela gera? Uma investigação primeiro, chamada investigação preliminar. Você, delegado, você, delegada, dá uma ordem de serviço para o seu investigador diligenciar no local apontado pela denúncia anônima e verificar as circunstâncias a ensejar se ali há comércio de entorpecente, droga. O investigador vai lá, filma, fica um pouco lá, tal, e vem e fala, ó, não vi nada de anormal. O que o delegado faz? Arquiva-se a denúncia anônima. Opa, não pode arquivar. O delegado não pode arquivar inquérito policial. Mas ele instaurou inquérito, senhores? Ele instaurou investigação preliminar? Investigação preliminar pode ser arquivada. Agora o investigador foi lá e, ó, chefe, treinado está suspeito. Muita movimentação e tal. O delegado pode agora instaurar inquérito policial. Opa, o advogado vai entrar com habeas corpus. Opa, vai entrar para arquivar o inquérito policial porque foi instaurado com base em denúncia anônima. Não vai conseguir, porque o inquérito não nasceu da denúncia anônima. O inquérito nasceu de uma investigação preliminar. E aí, senhores, vem a exceção daqui, ó. Vem a exceção dali. Exceção. Terminando. Exceção. Senhores, coloca aí, ó. Pode instaurar IP. Pode instaurar IP. Senhores, essa exceção, ela vem daqui, ó. Não serve para instaurar IP, em regra. Se é em regra, é porque tem uma exceção. Pode instaurar IP quando a denúncia anônima, constituir, ela própria corpo de delito. Pode instaurar IP
quando a denúncia anônima constituir ela própria corpo de delito. Caiu na prova, concurso, tá? Que trem é esse, pessoal? Senhores, a palavra-chave é esse aqui, ó, corpo de delito. Tá certo? Se a denúncia anônima for um corpo de delito, pode. Como assim, cara? Alguém acha um cadáver. Liga, não fala o nome, nem nada. O encontro do cadáver foi o quê? Através de uma denúncia anônima. Tudo furado de bala. O delegado falou assim, ó, infelizmente, não podemos mandar fazer perícia, não podemos instaurar um inquérito policial, porque nasceu de uma denúncia anônima. Pode. Por quê? Quando a denúncia anônima constitui corpo de delito não tem que ser periciado? Tem, porque o artigo 158 determina. Neste caso, pode se instaurar inquérito policial. Vou te dar um outro exemplo. O irmão dela está preso comigo na PCE, no presídio. E eu vejo que ela tem dinheiro, começo a ligar para ela, extorquindo. Se você não me pagar tanto, eu vou matar seu irmão e tal, que está preso aqui no Pascoal. Ela vai e grava isso. Tá certo? Ela vai e grava isso. E entrega para o delegado. Aí, delegado, estão me extorquindo lá da PCE. O delegado, para aí, vamos descobrir quem é. Delegado, só que eu não quero que coloque meu nome, não quero nada. Tá bom, virou denúncia anônima. Mas ela tem um corpo de delito que é a voz gravada, que pode fazer perícia. Como é que vai descobrir, cara? Tantos homens lá. Para aí, cara. Vai lá no diretor do presídio e pergunta, vamos ver se o seu irmão está em qual cubículo, em qual ala. Descobriu que tem 6 caras presos com ele. Pronto. Chama esses caras e faz uma entrevista com esses caras e grava a voz desses caras e manda para a perícia para comparar. Aquele que você entregou, tá aí, ó. O delegado instaurou inquérito policial com base numa denúncia anônima, porque eu não liguei do privado, eu não me identifiquei e ela também não identificou ainda, tá certo? Então o Supremo fala que é possível, em regra, não se instaura inquérito policial com base em denúncia anônima, vírgula, exceto quando a denúncia anônima constituir corpo de delito. Ok, pessoal? Tá? Até a próxima. Continuamos com o mesmo material, tá? Inquérito policial, depois ação penal,